Muito bem, então, Magno Munhoz, bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade, primeira edição, né? 1 minuto, né? Para as suas considerações iniciais aqui. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, professor Helly, a toda a equipe, o Vini aí. Para mim é uma alegria estar aqui falando na condição de pré-candidato a prefeito do município de Porto Belo, falando um pouco das nossas propostas, nossas ideias para renovar o município de Porto Belo. Então, importante, obrigado à Rádio Cidade por abrir esse espaço para as pessoas, para a comunidade poder conhecer um pouco melhor os pré-candidatos. Bom, e o pré-candidato vai sortear a pergunta, né? Que são 30 perguntas que já estão inclusive aqui nesta bag aqui da Rádio Cidade, para que ele possa sortear e conforme for administrando o seu tempo vai respondendo um número maior ou menor de perguntas aqui, de questões dos mais variados temas, né? O Magno Munhoz, então, lembrando que nós não vamos interagir, não é, real, a não ser que haja necessidade de que o candidato responda de uma forma um pouco mais completa a pergunta, certo? É isso? Isso aí. Então, por favor, Magno Munhoz, primeira pergunta, retira aí para que a gente possa passar aqui para os nossos ouvintes também obter aí a tua resposta, então, a partir de agora, já com o cronômetro disparado. A pergunta de número 6, né? Como você pretende atrair novos investimentos para Porto Belo, especialmente no setor imobiliário? Muito boa pergunta. Porto Belo, como todo mundo fala, é a bola da vez, tendo um boom imobiliário dentro, né, do município. O que ocorre hoje com relação ao setor imobiliário? Nós temos algumas travas, algumas burocracias do poder público com relação ao setor imobiliário ainda. Não é admissível um corretor de imóveis, uma imobiliária, esperar 20, 30 dias para emitir um boleto de pagamento para o próprio município. Então, o primeiro ponto é nós desburocratizarmos, né, tornar mais fácil esse acesso do próprio setor imobiliário. E, além disso, a questão da infraestrutura do município precisa ser algo real, não algo que se vende lá fora e não está funcionando na prática. Então, trazer esse pessoal do ramo imobiliário para opinar dentro do governo. Acho que esse é o ponto crucial para a gente conseguir atrair novos investimentos e consolidar o setor imobiliário do município de Porto Belo. Ô Magno, de que forma que seria atrair esse pessoal para conversar com o governo? Seria a formação de um conselho, por exemplo? Nós temos, dentro do nosso planejamento, criar um comitê gestor do município, onde você vai pegar várias áreas, né? Setor imobiliário, construção civil, comércio em geral, servidores públicos, todas as pessoas que participam da sociedade civil, e você criar um grande conselho gestor do município. As decisões do poder público, elas erram menos quando ouvem as pessoas. Então, se você ouvir o maior número de pessoas, você vai errar menos. Então, essa é a nossa proposta, né, nesse sentido. Vamos a mais uma pergunta, então. Magno Munhoz, por gentileza, retira aí, pode sortear a pergunta para a gente passar aqui para o pré-candidato. E esta é a pergunta de número 16. Quais são suas iniciativas para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades no município? Nós temos uma proposta que se chama Porto Belo de Oportunidades. Nós vamos criar um grande programa de incentivo à formação de jovens, de adolescentes, nas áreas que mais o município tem o seu crescimento. Então, a área da construção civil, você poder formar jovens ali, design de interior, arquitetura, urbanismo, várias áreas que são técnicas, às vezes, que não tem no município. Não necessariamente a faculdade, mas você pode promover os cursos técnicos nas áreas específicas. Então, esse Porto Belo de Oportunidades vem na linha de capacitação. Você só dá igualdade para as pessoas, equidade para as pessoas, quando você dá a mesma oportunidade que os outros que, né, têm. Então você acaba fazendo com que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Então esse programa Porto Belo de Oportunidades é isso, é trazer o jovem, é trazer o próprio adulto mesmo, né, para a qualificação nas áreas que o município mais precisa. Hoje a mão de obra qualificada na nossa região, ela é muito difícil. Então as pessoas têm muita dificuldade em mão de obra. Então nós vamos investir nessa questão, e isso com certeza vai impactar a questão social das pessoas.
Podemos ir para mais uma pergunta então, por favor, para candidato Magno Munhoz, PSD de Porto Belo, né? Sorteando aí mais uma questão, né? Lembrando que nós temos um cronômetro aqui, inclusive, que está à disposição aqui para poder administrar seu tempo, viu, Magno? Pergunta número 5. Quais são suas propostas para melhorar a segurança pública no município? Primeiro ponto, Flávio, é que a gente tem que entender que a segurança pública, ela é de atribuição do governo do estado. Por muitos anos, e não é só esse atual governo, mas por muitos anos o governo do estado não tem investido o quanto precisa na segurança pública do nosso estado. Então acho que colocar mesmo essa questão que é de atribuição do governo do estado. Mas enquanto município, nós também não podemos ficar esperando pelo estado tomar seus posicionamentos. Nós temos hoje a Guarda Municipal de Porto Belo, que é uma das guardas mais antigas do estado de Santa Catarina, e nós precisamos dar suporte para a guarda poder trabalhar. O município de Porto Belo novamente perdeu o time de fazer o concurso público. Foi lançado agora o edital, a empresa vencedora que vai realizar o concurso já está trabalhando, deve ser nos próximos dias feito isso. Mas demora em torno de 10 meses entre o concurso público e os guardas estarem aptos, né? Passar pela academia, 6 meses, treinamento, estarem aptos para estar na rua. Então, na próxima temporada de verão, nós não vamos ter um efetivo maior da guarda por conta do município ter perdido o time. Então, é algo muito importante que precisa ser feito. O suporte para eles trabalharem e mais efetivo da Guarda Municipal, esse é o primeiro ponto. Outra situação é dividir o que é de atribuição da Guarda Municipal, o que é de atribuição da Polícia Militar. Em muitos momentos, as guardas, elas se confundem com o trabalho da Polícia Militar e acabam não sendo tão efetivo como poderia ser. Então, nós precisamos definir isso e ter muito bem elaborado um plano de segurança municipal. Ô Magno, como é que seria essa divisão na sua cabeça? Enquanto gestor, pré-candidato a prefeito do município de Porto Belo, o que você define como ações da Guarda e ações da Polícia Militar? O primeiro ponto é o seguinte: nós temos hoje 16 unidades escolares no município, entre NDIs e escolas de ensino fundamental. Núcleos de desenvolvimento infantil, as creches, né? E escolas. O nosso foco maior tem que ser a segurança das crianças. O nosso foco maior, ele tem que estar no cuidado da população que vive o dia a dia. Então, esse é um dos pontos principais. Hoje eles já fazem, né, esse trabalho de monitoramento, de saída de escola, tudo. Nós temos que intensificar isso. Nós precisamos cuidar primeiro da nossa gente. A questão de prisão, o mandado de prisão em aberto, isso. Cara, isso é atribuição da Polícia Militar. Sazonalmente, uma questão pontual, a Guarda pode atuar, mas não é a atribuição inicial da Guarda Municipal. Ela veio para cuidar da população como um todo, no seguinte sentido: cuidar do órgão público, das escolas, eu acho que é o ponto principal, e do trânsito. Porque se nós fizermos essa questão do cuidado das escolas e do trânsito, já vai sobrar um bom espaço aí para a Polícia Militar poder atuar nos crimes, nessa situação mais enérgica aí, eles têm preparo e armamento para isso. A nossa guarda até hoje não conseguiu ser uma guarda armada. Nós temos já as armas compradas, mas foi feito alguns erros foram cometidos lá atrás no processo, que até hoje não tem a licença para utilização dessas armas. Bem, vamos a mais uma pergunta então, por gentileza. Magno Munhoz faz o sorteio de mais uma pergunta aqui para a gente passar para que os nossos ouvintes também tenham conhecimento. A pergunta número 22: quais são suas ideias para melhorar a conectividade digital e a infraestrutura de telecomunicações na cidade? Então, nós temos, dentro das nossas propostas, criar pontos de acesso gratuito à internet, né? Em locais públicos, em prédios públicos, e também áreas de convivência, né? Como parques, praças. Você criar locais onde as pessoas podem acessar gratuitamente a internet.
Nós temos hoje 2 bairros que têm um pouco de dificuldade na questão da telecomunicação. Torre de Celular, tem um conflito ali no bairro Sertão de Santa Luzia e Valongo, por exemplo, não tem sinal. Sertão de Santa Luzia tem a troca das torres, né, de Tijucas para Porto Belo. Então isso precisa ser entrado em contato com as operadoras e feito esse trabalho de melhoria na rede, né, também de telecomunicações. Ô Magno, como é que é possível levar essa conectividade para dentro da gestão pública? No sentido de ofertar para a população serviços que possam de fato usar os canais digitais de comunicação da prefeitura e de alguma forma ajudar também na diminuição da burocracia. Isso precisa ter um grande choque de gestão na administração pública hoje. Ela é muito burocrática, tem muito papel, tem muita entraves que afasta as pessoas. Então acho que a gente precisa, vai ser criado, né, um canal de comunicação direto por meio digital, um software mesmo, um app, um aplicativo, como se fala, onde as pessoas podem ter acesso direto, né, à rede de saúde, à rede da educação. Hoje é tudo muito dividido, muito separado. Você tem que ter tudo acesso. Hoje todo mundo tem um celular na mão, desde do jovem até o idoso tem um celular na mão. Então nós precisamos conectar essas pessoas com o poder público. Acho que um aplicativo, um software que conecte tudo isso é importante também. Vamos à próxima pergunta então. Magno Munhoz, que é o pré-candidato a prefeito em Porto Belo pelo PSD, hoje participando aqui da entrevista, né? Abrindo essa semana de entrevistas, vamos estar ouvindo ao longo da semana os pré-candidatos do município de Porto Belo. E a pergunta é número 19. Como você pretende apoiar os pequenos empresários e empreendedores locais? Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, né, sabe que eu sou do comércio, que eu vim do comércio, tive loja há muitos anos em Porto Belo, e ser um empreendedor no Brasil é ser um herói. Tudo coopera para que as empresas se fechem. E como o poder público municipal vem com essa proposta de desburocratizar, sabe, assim, simplificar a questão dos alvarás, a questão de como se abre uma empresa, né? Você tem que abrir a empresa hoje em questão de minutos. O alvará temporário, né, que eu acho que tem que ser fomentado. Você vai abrir, você vai ter o alvará temporário. Então, quer dizer, o município acredita no teu potencial. Se você não cumprir os requisitos que são necessários ao longo do prazo que vai ser te dado, aí é outra história. Mas precisa ser fomentado isso. Precisa também, a gente tem a ideia de promover uma grande campanha para as pessoas comprarem dentro do município. Hoje a gente tem muita gente que não sabe, a gente precisa conectar as pessoas, não sabe que o município tem praticamente tudo que você precisar, desde serviços, desde bens de consumo. Então nós precisamos conectar as pessoas e fomentar a compra no comércio local. Para isso o município pode criar um incentivo para as pessoas, né, do local, seja ela com descontos, ou seja ela da forma de que você comprando no comércio local, você vai ter lá talvez um desconto no IPTU, ou talvez uma taxa reduzida na compra. E a gente tem vindo com alguns estudos com relação à redução de taxas. Reduzir as taxas, reduzir os impostos municipais. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de algumas modalidades, de algumas áreas já são reduzidas no município de Porto Belo. E nós podemos ampliar isso para mais áreas. Você pode ampliar essa isenção ou esse desconto maior. Com isso, você fortalece o comércio local, você fortalece a vinda de novas empresas e negócio gera um negócio. Então as pessoas se conectam e acredito que é isso o caminho. Ô Magno, eu quero aproveitar a sua fala e te fazer a seguinte pergunta. Dentro da pergunta que você está respondendo, você falou que em Porto Belo você encontrou hoje quase tudo que o cidadão de Porto Belo precisa. Como fomentar e como incentivar a chegada dessas empresas que ainda faltam a Porto Belo, desses serviços que ainda faltam a Porto Belo? Tem alguma coisa específica voltada para a atração desses investimentos? Então, eu acho que sempre que você não tem um diagnóstico do teu problema, você não sabe o tamanho do problema. Então, acho que levantar essas demandas, principalmente hoje com a construção civil, com as empresas que estão instalando, qual que é a maior dificuldade que eles têm? O que você não acha para comprar dentro do comércio de Porto Belo? E aí as pessoas vão elencar essas demandas. E aí nós vamos entrando em contato com as empresas, fazendo com que essas empresas queiram investir no município de Porto Belo. Nós temos um parque industrial dentro do município de Porto Belo que ele é subutilizado.
Nós temos a linha direta com a BR-101, que é uma logística muito boa e que precisa ser aproveitado, precisa ser utilizado. Então essas empresas aí que trabalham com logística e a indústria, nós precisamos crescer dentro do município de Porto Belo. Então, falta o quê? Falta a injetora de plástico. Então nós vamos fomentar que essa empresa venha para o município de Porto Belo. E assim por diante. A gente vai elencando as áreas que tem demanda para poder atrair essas novas empresas. Muito bem, vamos, por gentileza, ao sorteio de mais uma pergunta aqui do pré-candidato Magno Munhoz, para a gente tomar conhecimento a partir de agora. Então, a pergunta de número 29, sorteada aqui. Quais iniciativas você propõe para educar a população sobre a importância da conservação da água e do saneamento básico? Então, nós, por muitos anos, o investimento foi quase que zero na questão de coleta e tratamento de água. Hoje nós ainda não temos a coleta e tratamento de esgoto no nosso município. Nós precisamos, isso é urgente e é necessário. Então, quando se fala educar a população, eu acho que a população ela vai seguir o exemplo. Então, se o gestor público implantar isso nas escolas, nos órgãos públicos, né, essa visão de economia de água, né, de cuidado com o meio ambiente, as pessoas vão replicar. Então, o primeiro ponto é os órgãos públicos. O quanto é feito esse trabalho? Reutilização de água, o cuidado com os recursos naturais. Porque se nós que somos dos órgãos públicos não cuidarmos, como é que a gente vai pedir que a população cuide? Então é o primeiro, né, o início de tudo. As escolas, quanto que elas reutilizam de água? Hoje, até onde eu tenho conhecimento, é zero. Não existe reutilização de água nas escolas. Então, e a gente precisa começar dando exemplo. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Ô Magno, você falou ao passando essa questão do saneamento, do esgoto, da água. Você acredita que a empresa que vai fazer a gestão disso, ela tem que ser municipalizada ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? Nós temos, professor Helder, um plano de saneamento básico que ele está pelo menos 10 anos atrasado. Vai se enrolando e vai tocando para frente e não termina o tal do plano de saneamento. Esse plano de saneamento é que vai fazer a indicação da melhor escolha. Eu, particularmente, defendo que nós temos que ter uma autarquia. Se o lucro dos recursos ali de cobrança de água, de esgoto, é para ir para algum lugar, que vá para o município. Esse é o que eu defendo, que tenha uma autarquia. Porém, nós precisamos pensar também na possibilidade de uma gestão compartilhada. Porque o órgão público ele tem as suas burocracias, as suas leis a seguir, que é um pouco mais restrito do que a iniciativa privada. Então, só que sem o plano de saneamento, a gente acaba ficando engessado. Você precisa terminar esse plano de saneamento. Tá aí agora mais 3 anos de promessa de plano de saneamento, até agora não chegou nada, a gente não tá no escuro hoje. Hoje, nitidamente, o plano de saneamento básico do município de Porto Belo, ele não existe. Então precisa ser olhado isso com muita clareza para que as coisas possam caminhar. Temos tempo ainda para mais uma pergunta antes do intervalo comercial, por gentileza, pré-candidato, então, fazendo o sorteio aqui, Magno Munhoz, para a gente passar essa pergunta aqui antes do intervalo comercial. Pergunta número 26. Como você pretende expandir e modernizar a rede de esgoto da cidade para atender a crescente demanda? Mais ou menos o mesmo tema, né? Mais ou menos agora a mesma tratando linha. de esgoto, né? Então, a gente hoje não tem nem 1 metro de coleta e tratamento de esgoto no município de Porto Belo. Então, qual que é o receio que nós temos com isso? Nós estamos crescendo de forma assim gigantesca. O município está crescendo muito. Então, se você não investir hoje em tratamento, né, coleta e tratamento de esgoto, onde nós vamos parar? Os prédios têm o seu próprio tratamento, tal, com lodo ativado. Beleza, tem. Mas isso não é a solução a longo prazo. Isso é só um paliativo para poluir menos. Mas a gente precisa resolver. Precisa ter isso. E eu defendo que a gente tem que dividir por áreas e começar. Se você não começar,
né? Como se diz, a gente vai caminhar, a caminhada é dada no primeiro passo. Mas passaram algumas gestões pelo município de Porto Belo, onde não era prioridade. Não foi prioridade cuidar do esgoto da cidade. Então, acho que agora tem que se colocar isso primeiramente como prioridade, terminar esse plano de saneamento, que, como eu disse na pergunta anterior, está sendo empurrado com a barriga, nitidamente, esse plano de saneamento. Nós precisamos fazer isso funcionar na prática. Isso é necessário. Ô Magno, mas esse plano de saneamento também não é uma atribuição da Câmara de Vereadores? Não, a contratação do plano de saneamento é do Executivo Municipal. Em termos de cobrança, eu coloco. A Câmara tem feito a sua cobrança por Executivo. E aí? Cadê o plano? Como é que chega? Porque o plano ele tem que ser aprovado pela Câmara. Mas se ele não chega, a proposta não chega na Câmara, a gente fica engessado. Nós não podemos criar um plano de saneamento da nossa cabeça. Isso tem que ter um estudo técnico aprimorado e apropriado de acordo com a necessidade da cidade. Muito bem, nós temos combinado aqui com todos os pré-candidatos, são 40 minutos de entrevista e a cada 20 minutos, então, uma pausa para o intervalo comercial. É isso? Isso. Vamos dar pausa aqui no cronômetro, Vinícius, para que a gente possa ir para o intervalo. Voltamos na sequência, então, com mais um bloco de 20 minutos aqui com o pré-candidato do PSD de Porto Belo, Magno Munhoz. 8h31. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade. Às 8h34, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o pré-candidato a prefeito do município de Porto Belo, Magno Munhoz, do PSD. Já respondeu a 7 perguntas no bloco anterior e tem agora mais 20 minutos para finalizar a sua entrevista aqui conosco. Magno, por favor, próxima pergunta. A pergunta é a pergunta de número 4. Como você planeja abordar os problemas de alagamento em épocas de muita chuva em Porto Belo? Então, professor, nós temos que concluir as obras de desassoreamento e dragagem dos nossos córregos, né, rios. É necessário também dar sequência ali no mole. Tem o mole do Rio Perequezinho, tem o mole do Rio Rebelo, para poder inibir, né, na verdade, mitigar essa situação dos alagamentos. A gente tem também que investir fortemente na questão da rede, né, de água, de coleta de água pluvial e fluvial, né? A água pluvial, a água da chuva, a água que vem de demanda, né, quando tem a chuva como é natural acontecer em algumas épocas do ano. E a questão da água fluvial, que é a saída de nascentes, de rios, de córregos, de cachoeira, isso precisa melhorar essa drenagem, né? Galerias maiores e tudo, para poder evitar esse tipo de alagamento. De uns anos para cá, o município não teve nenhum alagamento de grande escala. O último que aconteceu foi em 2018, eu era secretário de assistência social. Nós tivemos aí quase 80% da cidade atingida com alagamentos, mais de 400 famílias tiveram algum tipo de dano dentro das suas casas, e de lá para cá foram feitas algumas ações que melhoraram isso, mas nós precisamos dar continuidade e pensar a longo prazo com relação a galerias e áreas maiores aí, para não ter esse problema. O Magno, ainda tem algum bairro que, na sua opinião, ainda seja mais sensível nessa situação? Nós temos uma área no bairro Vila Nova ali que é um pouco mais sensível. Nós temos ainda no Jardim Dourado, né, uma área que fica próximo do Rio Perequê. Tem alguns braços do Rio Perequê ali que precisa ser tomado algumas ações mais emergenciais e necessárias para evitar que as pessoas, né, sejam atingidas com algum tipo de alagamento. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Próxima pergunta é a pergunta de número 13. Como você planeja apoiar a pesca, que é uma atividade econômica tradicional do município de Porto Belo? Por muitos anos, a pesca de Porto Belo, ela foi a principal atividade econômica do município. E de uns anos para cá, né, tem sido a construção civil, outras áreas, mas uma grande dificuldade que a gente ouve dos pescadores é um local para abastecimento dos barcos.
Hoje, boa parte dos barcos da pesca industrial, eles se deslocam à cidade de Itajaí ou outros municípios para fazer o seu abastecimento, com gelo, com água potável, com o mantimento para passar o tempo que eles vão passar fora no mar. E nós não temos hoje do município essa estrutura. Nós temos uma estrutura particular lá no bairro do Araçá, mas o município investir no local, num trapiche, num porto, para poder fazer esse tipo de abastecimento, ele é imprescindível, principalmente para a indústria pesqueira. A pesca artesanal, por si só, precisa ser fomentada pelo município, criar aí alguns eventos culturais que também fomentem isso, que mantenham essa pesca viva na nossa região, pesca da tainha, a pesca do camarão, tudo isso que a gente já tem no nosso município, precisa ser fomentado também pelo poder público. A gente observa em alguns municípios que a pesca artesanal, principalmente aquela questão de família que vai passando pro filho e pro neto, está acabando. Você percebe isso em Porto Belo também? Também. Na verdade, as pessoas vão vendo a dificuldade, que alguns pescadores passam e os próprios pescadores às vezes não querem um futuro diferente para os seus filhos. E não é que não possa ter, mas a gente precisa fomentar isso enquanto município. Algumas festas típicas da região fazem muito forte isso. Tem competições e tudo mais que você consegue fazer com que as pessoas instiguem esse amor pela pesca artesanal. Próxima pergunta, Magno. Próxima pergunta é a pergunta de número 10. Quais projetos você tem para melhorar a infraestrutura escolar e a qualidade da educação no município? Professor, a situação da educação do município de Porto Belo, ela é muito preocupante no sentido da questão da vaga para a escola, para o ensino fundamental. A última escola de ensino fundamental construída no nosso município, ela iniciou o processo em 2013 e até hoje ela não está 100% concluída. Está operando, está atendendo ali, mas ela não está 100% concluída. Então nós precisamos construir escolas urgentemente dentro do município de Porto Belo. Nós temos uma proposta de construir uma escola para mais de 1.000 alunos. E com infraestrutura, com espaço de convivência, as nossas escolas se tornaram depósito de criança, infelizmente. Por quê? Porque você não tem um laboratório maker, Nós temos no nosso planejamento criar os laboratórios, laboratório de ciência. Hoje você tem uma escola de 800, 900 alunos com um laboratório de informática com 20 computadores. Isso não existe. Você tem que ter 2, 3 laboratórios para que possa ter aula simultânea. Os próprios espaços lúdicos, espaços de convivência, acabam virando sala de aula. Então, as nossas escolas hoje, você não consegue fazer um contraturno porque não tem sala sobrando. O primeiro passo é criar uma grande escola dentro do município de Porto Belo. Na verdade, nós precisamos construir 2 ou 3 escolas, porque o bairro Perequê perdeu a Escola Guerreiros, foi demolida, até hoje não saiu do chão, está lá com um projeto que já teve várias alterações e não conseguiram resolver ainda o problema, não saiu. A ineficiência do poder público tem há quase 3 anos depositado 4,5 milhões na conta do município. Eles não conseguiram tirar uma escola do centro da cidade do chão, que é uma vergonha para o município de Porto Belo. Nós temos o dinheiro, nós temos o terreno, e o que falta? Falta gestão. Então isso é preocupante, onde você vê as famílias buscando uma vaga e tendo que esperar numa fila em criança em idade escolar, que não pode ser negada a vaga. Então a gente está tendo esses problemas por conta de algumas deficiências do poder público. Nós precisamos, além de tudo isso, requalificar nossas escolas. Você tem que diminuir a quantidade de alunos, dividir em outras escolas, para que possa ter esses espaços. Como é que o professor vai desenvolver um trabalho pedagógico diferenciado, se ele não tem espaço físico dentro da escola, se as salas estão abarrotadas de crianças, de adolescentes? Então acho que isso é um passo importante que não tem sido levado a sério dentro do município de Porto Belo. De que forma esses recursos para essa estrutura, para melhorar essa estrutura física aí? O município hoje ele está recebendo os recursos da outorga onerosa num volume bastante grande. E nós temos recursos hoje parados na conta. Eu costumo dizer que
quando o recurso público fica parado na conta do município, algo vai estar faltando para as pessoas lá na ponta. Então, isso é muito claro dentro do município de Porto Belo. O recurso está parado na conta, faltam projetos eficientes para colocar Porto Belo no nível que ele precisa, na necessidade das pessoas, para ser suprida essa necessidade. Ô Magno, em relação aos índices de qualidade da educação do município, o que você acha que é possível melhorar? Outro ponto importante, professor, nós não temos um planejamento pedagógico único dentro do município de Porto Belo. Nós precisamos chamar os profissionais da educação, os professores, auxiliares de sala, e nós precisamos definir aonde Porto Belo quer chegar. Eu acredito que nós podemos melhorar o índice da educação nos próximos anos, mas nós precisamos traçar um plano pedagógico eficiente e único. Hoje a gente tem a própria capacitação dos professores, ela tem que seguir esse ritmo. Você tem que seguir um plano pedagógico, porque senão acabam sendo várias palestras que não conectam aquilo que o professor precisa, a necessidade dos alunos para melhorar essa qualidade da educação. Para a próxima pergunta. Próxima pergunta é a pergunta de número 3. Quais medidas serão adotadas para preservar o centro histórico da cidade, ao mesmo tempo que promove o crescimento econômico? Boa pergunta. Nós temos o nosso código urbanístico hoje, ele já prevê, né, que o centro da cidade, ele é um local que a população que mora ali, ela quer manter, né, a característica que faz Porto Belo ser diferenciado. Então, nós temos uma proposta na questão do turismo de criar um setor de hotéis e pousadas no centro da nossa cidade, que é um público flutuante, que é um público que não vai vir ficar ali o tempo inteiro, mas que vai trazer esse desenvolvimento turístico do centro da cidade, vai fazer com que as pessoas se hospedem em Porto Belo. Nós que moramos aqui sabemos que é muito melhor ficar hospedado em Porto Belo do que talvez no município vizinho. Por quê? Porque a questão de mobilidade, o turista vir ficar hospedado em Porto Belo, ele consegue ir a Bombinhas, ele consegue ir a Balneário Camboriú, a Florianópolis, com muito mais facilidade. E isso nós precisamos mostrar para as pessoas, para os turistas que vêm para a região, que Porto Belo tem belezas naturais, Porto Belo tem locais de visitação, e isso nós precisamos também promover, mais locais de visitação, para que as pessoas queiram ficar em Porto Belo, queiram ficar hospedadas em Porto Belo, e com isso o turismo, né, o desenvolvimento ali do centro da cidade vai ocorrer de forma mais natural. Ô Magno, quando a gente fala de centro histórico, a gente obviamente está falando da história de Porto Belo, né? Eu também te faço essa pergunta dentro da mesma linha: como incentivar e como fortalecer esse turismo histórico de Porto Belo, já que a história vive em Porto Belo hoje, né? Nós não temos, ainda não veio nenhuma pergunta na área da cultura, mas hoje nós não temos um local, um museu que conte a história de Porto Belo. Nós precisamos ter um local que conte a história de Porto Belo. E o próprio centro do município de Porto Belo, ele pode contar a história. Então, o que a gente precisa fazer? Existe uma iniciativa das construções em estilo açoriano, estilo europeu, que nós precisamos fomentar isso. O incentivo hoje é muito pequeno para que se construa dessa forma. E isso vai contar a própria história. O município que não conta a sua história, ele perde, né, a sua origem, ele perde a sua identidade. Próxima pergunta. Magno respondeu até agora 11 perguntas e vai agora para a 12ª pergunta. A gente já tratou desse tema. O tema agora, Magno, é água potável. Quais são os seus planos para melhorar o acesso à água potável e garantir qualidade de água fornecida à população? A água do município de Porto Belo foi gerenciada pela Casan durante mais de 30 anos. E os investimentos que a Casan fez dentro do município de Porto Belo, eles foram muito insuficientes para poder suprir a demanda. Nós precisamos hoje ampliar tanto os reservatórios de água bruta, né, água a ser tratada, cuidar dos nossos mananciais. Nós hoje, onde Itapema e Porto Belo coletam a água é do mesmo local. Nós precisamos cuidar desses mananciais e fazer com que, além disso, a gente consiga ter reservatórios de água tratada,
Hoje é livre demanda, então o que acontece? Se hoje tiver qualquer problema na nossa estação de tratamento, fica todo mundo sem água, porque você não tem reservatório de água para manter, nem que seja horas ali o município sendo abastecido. Você tem, parou, não tem o que fazer. Então nós precisamos melhorar isso, né? Criar os reservatórios de água e você conseguir realmente mensurar quanto de população nós vamos ter nos próximos anos. Quanto que eu tenho que dimensionar, né, os reservatórios, o tratamento de água para os próximos anos, né, do município de Porto Belo. Isso é para ontem, nós precisamos ter isso feito de forma séria, de forma responsável, porque os recursos naturais eles vão ficando escassos e a população cresce todo dia. O Magno, imagino especialmente que em épocas de grande temporada, de alta temporada, a situação da água se comprometa um pouco mais, né? Eu te pergunto quais são os bairros também que apresentam mais sensibilidade nesse aspecto? Por conta da nossa estação de tratamento ficar na margem oeste da BR-101, do outro lado da BR, a gente tem essa dificuldade porque tudo é bombeado, a água é bombeada. Então os bairros, por exemplo, do centro da cidade, o bairro Vila Nova, que ficam mais distante, né, o próprio Araçá, outros bairros que ficam um pouco mais distantes, eles têm um pouco mais de dificuldade. Então qualquer paralisação no sistema, os primeiros a sentir são os que ficam mais longe da estação de tratamento. Então o que é a ideia? Que você tenha algum local de armazenamento de água dentro da cidade. A gente tem uma estação de tratamento no bairro Vila Nova que foi abandonada ali, precisa ser refeito isso. As próprias coletas das cachoeiras, o município de Porto Belo tem várias cachoeiras, então o cuidado com esse manancial, a proteção, fazer com que não tenha ali a degradação, e esse tratamento acho que vai melhorar também a questão do bairro Vila Nova e do centro da cidade. Próxima pergunta, Magno. Estamos com Magno Munhoz, pré-candidato a prefeito pelo município de Porto Belo, pelo PSD. Próxima pergunta é a pergunta de número 8. Como será a sua abordagem para a preservação ambiental e a proteção das áreas naturais de Porto Belo? Então, a Porto Belo tem 93 mil quilômetros quadrados, né, de área. Hoje, se a gente analisar, nós não temos aí 15, 20% de área urbanizada. As pessoas às vezes não têm essa noção, né, do quanto é preservado o município de Porto Belo. Mas isso, a legislação que tem, ela precisa ser cumprida, né? Evitar a questão de invasões de área de proteção permanente, né? As áreas de APP, fazer com que as pessoas criem uma consciência com relação a isso, é importante. Então, essa questão de preservação no município de Porto Belo, ela já é muito viva, né, para as pessoas. E nós precisamos fomentar cada vez mais, criar aí a educação nas escolas nesse sentido, né? Que as pessoas entendam que o município é muito área verde, é muito preservado, mas ele, para continuar tendo qualidade de vida, ele precisa que a gente cuide, né, disso. O nosso código urbanístico, ele prevê já algumas restrições, né? Por exemplo, encosta de morro, né, acima da cota 20, salvo algumas exceções, não é permitido que seja construído. Então a gente já tem e precisa fazer cumprir as leis. Nós temos legislações muito boas na área ambiental de Porto Belo, mas precisa ser mais restrito, né, com algumas situações que não promovem o meio ambiente, esse cuidado natural, né? O Magno, existe pressão do setor da construção civil para avançar sobre áreas de proteção ambiental? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a construção civil é um dos maiores interessados em preservar o município. Hoje o que eles vendem lá fora é qualidade de vida. Então, e o município de Porto Belo tem qualidade de vida. Nós precisamos melhorar a questão da infraestrutura. Mas se não cuidar da questão natural, você perde isso, né? Então, eu não vejo a construção civil nesse sentido. Eu vejo que eles são talvez os maiores defensores, né, do meio ambiente do município. Porque eles também têm a legislação que eles têm que cumprir. Se eles não cumprir, eles acabam não podendo construir dentro do município de Porto Belo. Próxima pergunta, Magno. Próxima pergunta é a pergunta de número 17. Como você pretende garantir a transparência e a participação da população nas decisões do governo municipal? Como a gente já citou numa outra pergunta que a gente fez no bloco anterior, a gente tem como planejamento dentro do grupo
criar um conselho gestor da cidade. Hoje, a maioria das decisões do poder público, elas são assertivas, ouvindo a população. Então precisa ser criado um conselho gestor com maior número de áreas, né? O pessoal de imobiliário, o pessoal da construção civil, as pessoas da sociedade civil em geral, profissionais liberais, profissionais servidores públicos, e você ouvir as pessoas. Então esse é um dos pontos. Outra questão é um aplicativo, né, que a gente já tinha falado, que possa conectar as pessoas. Você às vezes quer dar uma sugestão, e essa sugestão ela é muito boa para o poder público. Só que o poder público vai ouvir como? Se você não tem uma conectividade com as pessoas. Então, criar um aplicativo onde as pessoas possam fazer críticas, sugestões, possam trazer essas ideias para o município. Isso traz transparência também, e a questão da participação popular. Deixa eu aproveitar só rapidamente, saber aqui do pré-candidato Magno Munhoz. Quando ele fala de aplicativo, existe hoje nas prefeituras ouvidoria, né? Qual seria o diferencial dessa ouvidoria para esse aplicativo, já que muitas pessoas acabam perdendo até a confiança através da ouvidoria, porque reclamam e muitas vezes não tem a resposta, não tem retorno. A ouvidoria hoje ela funciona através de ligação telefônica e WhatsApp, né? Mas ela não conecta diretamente à secretaria que tem a situação. Por isso que talvez não é ouvido. Então, de repente, ali já teria que passar diretamente para o responsável da secretaria que deu o retorno. Entre em contato com a pessoa. Sabe? Qual que é a tua reclamação? Qual que é o teu pedido? Então, essa conexão com as pessoas não existe. A ouvidoria vai lá, depois dá uma resposta meia padrão ali e tal, mas não, pessoas precisam se conectar com pessoas. Precisa ter essa conexão. Você tem que sentir que alguém do outro lado se importa com a tua pergunta, com o teu questionamento ou com a tua sugestão. Ô Magno, faltando 1 minuto para o final do nosso tempo, eu queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, já agradecendo a sua presença aqui nos nossos estúdios e, claro, já reafirmando também um convite, caso você realmente confirme sua candidatura nos próximos dias, que você possa retornar aqui para as nossas sabatinas e também para o nosso debate. Obrigado. Quero agradecer o espaço novamente da Rádio Cidade. Essa interação e perguntas e respostas são importantes para as pessoas conhecerem as nossas propostas, aquilo que a gente tem como planejamento para o município de Porto Belo. Então, agradeço que as pessoas possam também entrar na nossa rede social e acompanhar de perto, nosso trabalho do dia a dia, aquilo que a gente traz para a população. Então é isso, novamente me coloco à disposição da Rádio Cidade, de todos os ouvintes, para poder responder aquilo que for questionado. Conversamos aqui com o Magno Munhoz, do PSD, pré-candidato a prefeito em Porto Belo. Agora são 8h56. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade.